Fala pessoal, hoje eu quero bater um papo de trás para frente. Bom, vocês vão entender no vídeo como a gente evolui ao longo de um processo, ao longo de uma trajetória, ao longo de uma evolução. A gente faz parte de um processo de evolução. Como no decorrer da sua vida, se você insistir, persistir, como você alcança a tão sonhada, o tão sonhado sucesso. Mas antes, para quem não me conhece, meu Marcelo, do canal Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilhe, ajuda a fortalecer o canal, comente, que eu teria satisfação gigante em responder. Quem também pela primeira vez, dê um joinha, ativa o sininho, faça que esse vídeo chegue a mais pessoas e que você seja notificado a cada vídeo novo que eu fizer. Quem está me vendo pela primeira vez, ativa o sininho, faça que esse vídeo chegue a mais pessoas. Eu quero que esse canal cresça. Esse canal chegue a 30, 40, 50 mil, quem sabe 100. Sonhar não custa nada. Então ativo no Instagram, me siga lá. Todo dia eu simplesmente faço alguma coisa relacionada ao mercado financeiro. Pessoal, se você definir ou fizer uma história da sua vida, você vai ver que ao longo de um processo você era um e termina no final de outra forma. Talvez muito mais evolutivo, talvez muito mais amadurecido. E vou dar um exemplo para vocês, muito prático. Aqui no canal, quando eu criei ele em 2021, fazendo um de trás para frente, cara, meus vídeos eram muito ruins, meus vídeos eram complicados, meus vídeos eram completamente amadores. Muita coisa foi evoluindo ao longo do processo. Você foi melhorando, a gente foi melhorando, foi investindo, foi crescendo, foi simplesmente transformando hoje, o que é hoje, um pouco melhor. Talvez daqui a um ano, 2 anos, 3, 4, 5 anos, eu esteja muito mais além do que eu estou hoje. Falando do mercado financeiro, você precisa um pouco se avaliar como é a evolutiva da sua trajetória. Como você era um ano atrás, como você era 2 anos atrás, como você era há 5 anos atrás, como você era quando você começou. Cara, sendo bem claro para vocês, se eu falar minha história, se eu falar como eu era quando eu comecei, simplesmente eu vou entender que hoje eu sou trader. Hoje eu vivo no mercado. Hoje eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Quando eu olho lá para trás, quando eu olho no mercado lá para trás, quando eu olho aquilo que eu fazia lá atrás, eu não posicionava meu stop, eu errava nos posicionamentos do meu stop, eu arrastava meu stop, eu tinha trade de vingança, eu tinha dia de fúria, eu tinha ansiedade na hora de clicar, eu tinha, cara, análise técnica, eu era muito errado, eu era indisciplinado. E aí, você lembra que eu falei para vocês que eu fui eliminando problema a problema, erros a erros. A cada problema enfrentado, a cada erro cometido, eu ia simplesmente tirando do meu pacote de problemas, meu pacote de erros, e eu ia evoluindo. Cara, eu tinha problema em relação, eu tinha muita dificuldade em acertar meu stop. Eu trabalhei incessantemente para que o meu stop fique bem posicionado. Eu tinha dificuldade de ter uma boa análise técnica. Eu trabalhei exaustivamente até que eu tenha uma boa análise técnica, uma boa análise de mercado. Eu tinha dificuldade de controlar a minha ansiedade. Eu fui trabalhando até controlar a minha ansiedade. E assim sucessivamente. Eu sugiro, pessoal, que vocês, quando vocês forem entrar no mercado, trabalhem ponto a ponto. Analise comigo o seguinte: o que mais te dá trabalho, o que mais te ofende, o que mais te agride no mercado? É a perda? É o ganho? É a mão de alface? Ou seja, você sai antes do mercado chegar no seu alvo? E aí eu vou abrir um parênteses. Se você sai antes de chegar no seu alvo, ou você simplesmente não aceita perder, talvez porque você tenha que melhorar algo nesse processo. Talvez porque nesse meio tempo, nessa trajetória que você está trilhando, você ainda precisa trilhar e consertar, acertar algo que não está legal. Pessoal, é assim.
do trade, foi assim no YouTube, no canal. O canal, sinceramente, não tinha muito manejo com a câmera, eu não tinha muito manejo em falar. Eu até fiz muitas palestras porque o meu trabalho exigia muito, eu trabalhava com vendas, então eu tinha algumas palestras que eu tinha que dar. Mas no YouTube não. O YouTube ele era novo. Eu tinha que simplesmente me encontrar falando com a câmera. Hoje estou aqui falando com vocês. Hoje eu estou aqui trocando uma ideia como se eu fosse o cara mais experiente do mundo. E não sou. Eu evoluí ao longo de um processo. Eu evoluí ao longo de uma trajetória. Quem me acompanha desde o início, vai ver que lá em 2021, cara, os vídeos foram muito ruins, mal editados. Não que sejam bons hoje, mas, cara, eu melhorei muito nessa trajetória. E eu acho que ainda tenho muito para melhorar. Eu acho que ainda tenho muito para alcançar. Eu ainda tenho muito para chegar, para simplesmente atingir o meu alvo. Então, pessoal, dê tempo ao tempo. Tempo, ele vai ser o seu maior amigo ou o seu maior adversário, o seu maior inimigo. Por quê? Porque se você não tem tempo para esperar e cumprir exatamente as regras do negócio, cumprir as etapas do processo, você simplesmente vai se antecipar a ele. Se você se antecipar a ele, você vai estar ansiosamente fazendo algo errado, atropelando o processo. As coisas vão acontecer na hora que tem que acontecer. Em um determinado momento, vai ter aquele estalo. Agora eu entendi. Agora eu vou melhorar aqui. Agora eu vou avançar desse jeito aqui. Agora eu vou fazer dessa forma. Então, é só seguir o processo. Eu já contei a história para vocês que, na minha carreira, eu fiquei um longo período estudando, trabalhando. Até que, depois de muitos anos, eu fui ter sucesso na minha carreira profissional. Minha carreira antes do trade. Cara, mas até chegar nesse nível, levou anos. Levou anos. Talvez quase uma década. Então, só para vocês entenderem o preço do sucesso, o quanto é demorado. O preço do sucesso, o quanto é doloroso. O preço do sucesso, o quanto é cansativo. E só irá usufruir desse sucesso quem realmente pagar o preço do tempo. Pessoal, aí você tem duas opções. Uma, ou você perde tempo não fazendo, porque lá na frente você vai ter um preço muito maior, porque você vai ficar a vida inteira sem usufruir, ou você perde tempo estudando, aprendendo, para que lá na frente fique o resto da sua vida usufruindo daquilo que você aprendeu, do tempo que você perdeu, ou melhor, do tempo que você ganhou. Então, o tempo sim, ele será o seu maior amigo ou o seu melhor, ou o seu pior inimigo. E quando ele é o seu pior inimigo? Quando você tem ansiedade para chegar em algum lugar ou em algum determinado sucesso de maneira rápida. Não existe sucesso bem pago rápido. Bom, galera, bate-papo rápido, um pouco papo de coach, mas eu não sou coach, mas eu quero que vocês aprendam, acho que é importante, porque a história de vida, a nossa história, ela se define, ela se resume ao processo que você cumpriu para chegar onde chegou. Mas para quem não me conhece, sou Marcelo do canal Papo de Sardinha, deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente, que eu teria satisfação gigante em responder. Quem está vendo pela primeira vez, dê um joinha, ativa o sininho, faça que esse vídeo chegue a mais pessoas e que você seja notificado a cada vídeo novo que eu fizer. Estou ativo no Instagram, siga lá. Todo dia eu faço um story bacana, falando o que aconteceu, quais foram as minhas dificuldades, quais foram as minhas lamentações, quais foram os meus ganhos também. Beleza? Obrigado por tudo. Fui!